Você já se sentiu exausto de tentar agradar todo mundo? Já percebeu como é desgastante viver moldando suas palavras, suas atitudes e até seus sonhos para caber nas expectativas dos outros? No começo, pode parecer normal. Afinal, todos queremos ser aceitos. Mas com o tempo, isso vai se tornando uma prisão invisível, uma prisão onde você se perde de si mesmo e, pior ainda, se distancia de Deus. A verdade é que quanto mais você tenta agradar a todos, mais vazio se sente por dentro, porque nunca é suficiente. Sempre haverá alguém insatisfeito, alguém que vai criticar, alguém que vai esperar algo que você não pode ou não deve entregar. E você vai se apagando aos poucos. Vai sufocando sua essência, vai calando sua voz, vai esquecendo quem realmente é. Quantas vezes você já deixou de fazer algo que Deus colocou no seu coração com medo do que os outros iam pensar? Quantas vezes travou seus passos por receio de não ser aceito, de ser julgado, de ser rejeitado? Essa constante necessidade de aprovação pesa, cansa, adoece, porque o coração do ser humano não foi criado para viver agradando a multidão. Ele foi criado para buscar o coração de Deus. Existe um lugar onde você não precisa provar nada, onde você é aceito como é, onde você é amado, sem precisar se esforçar para ser perfeito. Esse lugar é a presença de Deus. É o único lugar onde sua alma encontra descanso de verdade. E é para lá que você precisa voltar, porque enquanto tentar agradar todo mundo, você continuará se frustrando. Mas quando você decide agradar apenas a Deus, tudo se alinha, tudo faz sentido, chega de viver se anulando, chega de colocar os outros no centro da sua identidade. É hora de buscar o coração de Deus, porque é ali que você vai lembrar quem realmente é. Viver para agradar todo mundo é como correr numa esteira. Você se esforça, se cansa, mas nunca sai do lugar. Você se molda, se adapta, se curva, tudo para manter uma imagem, para evitar críticas, para ser aceito. E no meio desse processo, sem perceber, você vai se perdendo. A sua voz vai ficando mais baixa, os seus desejos vão sendo engavetados, a sua verdade vai sendo escondida atrás de sorrisos forçados e decisões que não representam quem você é. Esse é o desafio silencioso que muitos enfrentam, a necessidade constante de aprovação, o medo de decepcionar, a angústia de ser rejeitado. São sentimentos que se tornam rotina, e quanto mais você tenta agradar, mais percebe que sempre existe uma nova cobrança, uma nova expectativa, uma nova crítica. É uma corrida sem linha de chegada. E quanto mais você se dedica a ela, mais distante fica de si mesmo e de Deus. É difícil admitir, mas muitos têm feito do agradar pessoas uma missão de vida. Fazem isso até mesmo dentro da igreja, nas amizades, nos relacionamentos familiares. Esquecem que agradar a todos nunca foi um chamado de Deus. Jesus agradava a Deus, e nem por isso foi aceito por todos. Ele foi rejeitado, incompreendido, até odiado, mas nunca deixou de ser quem era. Ele viveu para agradar ao Pai, não às multidões. Você não foi chamado para viver na ansiedade de ser aprovado por todos. Esse fardo não foi feito para você carregar. E enquanto tentar agradar a todos, você viverá em constante frustração, sempre com medo de errar, sempre pisando em ovos, sempre se cobrando além da conta. Esse não é o caminho da liberdade. Esse é o caminho da exaustão. O desafio é claro: sair dessa prisão invisível. Parar de buscar valor nas opiniões instáveis das pessoas. Romper com essa necessidade de aceitação a qualquer custo e reencontrar aos poucos sua verdadeira identidade, aquela que está escondida no coração de Deus. Existe uma verdade que precisa ser resgatada. Quem vive para agradar pessoas sempre viverá preso ao medo. Medo de ser rejeitado, medo de ser criticado,
medo de não corresponder. Mas quando decidimos viver para agradar a Deus, algo muda dentro da gente. O medo dá lugar à coragem, a ansiedade dá lugar à paz. Porque quando o nosso alvo é agradar ao Pai, o nosso coração encontra direção. Gálatas 1:10 nos confronta com firmeza. Por acaso procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse tentando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Essa afirmação de Paulo é clara e direta. Ele reconhece que não é possível servir a dois senhores. Ou vivemos para agradar aos homens, ou vivemos para agradar a Deus. Os dois caminhos não se cruzam. Esse princípio é libertador. Não significa que vamos sair por aí sendo rudes ou insensíveis, mas que a base das nossas decisões precisa estar na vontade de Deus, não na expectativa dos outros. Porque agradar pessoas pode até nos trazer aplausos momentâneos, mas agradar a Deus nos dá paz duradoura, nos dá segurança, clareza, propósito. Na Bíblia, vemos muitos exemplos de pessoas que escolheram agradar a Deus acima de tudo. E isso teve um preço. José foi rejeitado pelos irmãos. Davi foi desprezado por sua família. Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas todos eles foram honrados por Deus. Porque mesmo rejeitados por homens, foram aprovados por Ele. E é essa aprovação que sustenta. É essa aprovação que define quem você é. Deus não te chamou para ser popular. Ele te chamou para ser fiel. E viver com base nesse princípio é o que te torna livre. Livre para dizer sim com verdade e não com paz. Livre para ser quem você é, sem precisar se adaptar a cada ambiente para ser aceito. Livre para viver com o coração inteiro diante daquele que te conhece por completo. Confiar em Deus é parar de construir a própria identidade com base nos aplausos dos outros. É aceitar que você não precisa ser tudo para todos, porque já é tudo o que precisa ser aos olhos do Pai. E isso não é orgulho, é liberdade. Liberdade de viver com autenticidade. Liberdade de respirar aliviado por não precisar mais desempenhar papéis para ser aceito. É uma vida onde agradar a Deus se torna suficiente. Esse é o convite de hoje. Confiar que agradar a Deus é o caminho mais seguro e mais leve. E isso começa dentro, no lugar onde ninguém vê. No momento em que você está diante de decisões e pensa, isso agrada ao coração de Deus ou só está agradando os outros? É nessa hora que a fé entra. Porque viver para agradar a Deus às vezes vai te custar a aprovação de pessoas, mas vai te dar algo que nenhum elogio pode oferecer: paz de espírito. Talvez você tenha vivido boa parte da vida tentando ser o que esperavam de você, e cada vez que se anulava, sentia um pouco mais de vazio, mas agora é o momento de se libertar desse ciclo. É hora de parar de se adaptar para caber em lugares onde sua essência precisa ser escondida. Deus está te chamando para viver com coragem, com verdade, com confiança. A confiança de que Ele está satisfeito com quem você é e que não precisa da validação de mais ninguém para continuar sendo quem Ele te chamou para ser. Crescer na fé significa deixar de temer o julgamento das pessoas e passar a temer perder a comunhão com Deus. Significa fazer escolhas com base no que edifica a alma e não no que impressiona os outros. É um amadurecimento que transforma, que cura, que reposiciona. Deus não quer que você viva carregando o peso das expectativas alheias. Ele quer que você viva com os olhos fixos nele, com os ouvidos atentos à sua voz, com o coração leve por saber que está no centro da vontade dele. Essa é a liberdade que nasce da confiança. E é isso que ele te convida a viver a partir de agora. A vida te apresenta todos os dias uma escolha silenciosa: agradar a todos ou agradar a Deus. E muitas vezes essa escolha não acontece em grandes decisões,
mas nas pequenas atitudes, na conversa em que você prefere esconder o que pensa para não ser julgado, na oportunidade que você aceita, mesmo sabendo que vai contra seus valores, só para não decepcionar alguém, no sim que você diz com a boca, mas que o coração grita não por dentro. Já parou para pensar quantas vezes você sacrificou sua paz tentando manter uma imagem que nem representa mais quem você é? Quantas vezes se sentiu sufocado, tentando atender às expectativas dos outros, enquanto a voz de Deus dentro de você pedia apenas sinceridade? Viver buscando a aprovação das pessoas é uma estrada cansativa, porque você sempre precisa fazer mais para manter o mínimo de aceitação. Mas e se, ao invés de se perguntar o que vão pensar de mim, de você começasse a refletir: será que isso agrada o coração de Deus? Essa simples mudança de pergunta pode transformar a maneira como você vive, decide, reage. Porque quando o seu foco muda, sua liberdade floresce. Você para de medir seu valor pelo retorno dos outros e começa a se mover com base na certeza de que já é amado por Deus. Olhe para a sua rotina. Há quantas situações em que você tem agido mais por medo de rejeição do que por convicção? E se hoje fosse o dia de começar a ser verdadeiro com você mesmo? Verdadeiro com sua fé, com seus limites, com seus sentimentos. Buscar o coração de Deus não é sobre religiosidade, é sobre autenticidade. É viver uma fé que não depende de plateia, mas que tem raiz. Não é fácil mudar esse padrão, mas é possível. Um passo de cada vez, uma decisão por dia, uma escolha que diga: hoje eu não vou me anular para agradar. Hoje eu escolho agradar a Deus, mesmo que isso me custe a aceitação de alguns. Porque quem te conhece de verdade vai respeitar sua essência. E quem te ama de verdade vai caminhar ao seu lado, mesmo quando você não corresponder às expectativas deles. Quando você decide parar de viver para agradar aos outros e começa a buscar o coração de Deus, pode até perder algumas conexões, mas ganha algo que o mundo não pode oferecer: estabilidade interior. E é nesse caminho que as promessas de Deus se tornam como trilhos firmes para os seus passos. Elas te lembram dia após dia que você não está sozinho nessa decisão. Que Deus honra quem o honra, que Ele cuida de quem o busca de coração sincero. Uma das promessas mais poderosas para quem quer viver com propósito está em Salmos 37:4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Essa promessa não fala sobre agradar o mundo, mas sobre encontrar prazer na presença de Deus. E quando você faz isso, quando Ele se torna o seu foco, os desejos do seu coração começam a se alinhar com os sonhos dele. E aí tudo muda. Suas decisões ganham direção, suas escolhas ganham paz e sua vida ganha sentido. Outro trecho que traz alívio está em Provérbios 29:25. O temor do homem é uma armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro. Essa palavra é clara. Viver para agradar os outros é como andar num campo minado, sempre com medo do próximo passo. Mas confiar em Deus é andar em terreno firme, mesmo que por fora tudo pareça incerto, porque é Ele quem te sustenta. Deus prometeu que nunca te deixaria, que estaria com você até o fim, que guiaria seus passos, mesmo quando você não souber o caminho. Essas promessas não são teóricas, elas são práticas. São elas que seguram a sua mão quando você precisa dizer não para agradar a Deus. São elas que te levantam quando o mundo te vira as costas por você escolher ser fiel. Você não precisa se preocupar em agradar todo mundo. Precisa apenas andar com o coração firme em Deus, porque no final das contas é o sorriso dele que sustenta, é a voz dele que aprova, é a presença dele que preenche. Você não foi criado para ser um reflexo das opiniões dos outros. Você foi criado para refletir a glória de Deus.
E quando você entende isso, começa a perceber que tentar agradar todo mundo não combina com o propósito que Deus colocou sobre a sua vida. Porque quem vive tentando agradar, vive se moldando às expectativas dos outros. Mas quem vive para Deus, se molda à identidade que já recebeu dele. Existe um chamado sobre você. Algo maior do que agradar, maior do que se encaixar, maior do que buscar aceitação a qualquer custo. O seu chamado é viver com liberdade, com verdade e com autoridade. Deus está te chamando para romper com as comparações, com as pressões, com os disfarces que você assumiu só para se sentir pertencente. Ele quer te mostrar que o seu lugar não está nas mãos dos homens, mas no centro da vontade dele. Pessoas chamadas por Deus não seguem o fluxo da multidão. Elas seguem a direção do Espírito, e sim, às vezes, isso vai te fazer parecer estranho, fora do padrão, diferente. Mas é exatamente isso que confirma que você está no caminho certo. Os grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia foram chamados para viver contra a corrente, não para agradar a todos. Eles enfrentaram resistência, críticas, rejeição, mas também viveram milagres, propósitos e conquistas que só quem obedece experimenta. Se você está se sentindo sufocado por tentar ser o que os outros esperam, talvez seja porque já passou da hora de responder ao chamado de Deus, de levantar a cabeça e lembrar que sua identidade não está em quantos te aprovam, mas em quem te criou. E o Criador te chamou para viver livre, para viver com foco, para viver em paz. Ele te chamou para algo maior. Aceite isso com coragem. Talvez você perca algumas conexões, talvez seja mal interpretado, mas você vai ganhar algo que ninguém pode tirar, a certeza de estar no centro da vontade de Deus. E esse é o lugar mais seguro do mundo. A vida se torna mais leve quando você entende que não precisa mais agradar a todo mundo, que você pode descansar da necessidade de corresponder a todas as expectativas, que o olhar de Deus sobre você é suficiente. Essa verdade não apenas liberta, ela cura. Porque, enquanto você estiver tentando ser aceito por todos, estará sempre lutando contra quem realmente é. Mas quando você busca agradar a Deus, começa a viver com verdade, com firmeza e com paz. Talvez você tenha vivido anos tentando provar algo. Talvez tenha buscado aprovação nas pessoas mais próximas e mesmo assim nunca se sentiu completamente aceito. Talvez tenha se ferido tentando manter uma imagem, tentando proteger relacionamentos, tentando não decepcionar. Mas hoje, Deus está te chamando para algo diferente. Está te chamando para descansar, para voltar, para viver em liberdade. Não se trata de viver com indiferença, mas de viver com foco. Não se trata de se isolar, mas de se posicionar, porque quem busca o coração de Deus, naturalmente começa a atrair o que é verdadeiro. Começa a caminhar com mais leveza, com mais clareza, com mais coragem, e essa coragem começa com uma decisão silenciosa, mas poderosa. A de não viver mais pelos olhos dos outros, mas pelo olhar do Pai. Chega de se esconder, chega de se moldar, chega de se esquecer de si mesmo só para ser aceito. O seu lugar é diante de Deus, o seu valor está no que Ele diz a seu respeito. E Ele está dizendo agora, você é meu, e isso basta. Se você deixasse de viver para agradar os outros e decidisse agradar a Deus, como sua vida mudaria a partir de hoje? Antes de sair, respire fundo. Liberte-se do peso da aprovação. Busque o coração de Deus. É lá que você pertence.